Boa tarde, pessoal. Então hoje a gente vai começar nossa introdução ao CQC, né? CQC aqui não é o programa de televisão, tá? CQC é um dos nomes que a gente dá para o cálculo proposicional de primeira ordem, né? No caso aqui a sigla é para cálculo quantificacional clássico, né? Quantificacional exatamente porque tem esses caras aqui, né, que são os quantificadores, né? O primeiro aqui, o A de cabeça para baixo, é o quantificador universal, e o outro, o E ao contrário, é o quantificador existencial, tá? Então hoje a gente vai fazer uma apresentação informal, falar de algumas características do cálculo quantificacional clássico, lógica de predicados de primeira ordem, cálculo de predicados de primeira ordem, etc, né? Então esses são vários nomes que se dá ao mesmo sistema, tá? Lógica de primeira ordem, lógica clássica, tá? Quando alguém está falando de lógica clássica, geralmente está falando desse sistema, tá? Por mais que o termo clássico muitas vezes é utilizado para falar da Grécia antiga, né? Do período clássico da Grécia, quando alguém fala de lógica clássica, muito provavelmente está falando do cálculo de predicados de primeira ordem e não da lógica de Aristóteles, tá? Em alguns casos pode até ser, talvez se for um ambiente mais ligado à filosofia antiga, etc. Mas na filosofia contemporânea, a lógica clássica geralmente diz respeito ao cálculo de predicados de primeira ordem, tá? E outro nome é exatamente cálculo quantificacional clássico. Quantificacional, como eu disse, porque se utiliza de quantificadores, né? E clássico porque a gente vai ver daqui a pouco o que quer dizer que a lógica é clássica, né? Então, nas primeiras aulas, a gente estava falando da noção de validade e a gente chegou à conclusão de que a validade de um argumento é determinada por sua forma, ou seja, é um argumento válido mesmo a gente tirando o conteúdo e expressando o argumento de maneira esquemática, né? Muitas vezes a lógica reconhece a validade de um esquema, né? Da forma do argumento. E qualquer argumento com a mesma forma, se a forma é válida, também será válido, né? Já formas inválidas, isso não acontece, né? Formas inválidas, você pode ter argumentos até válidos, mas alguns argumentos de uma forma inválida serão inválidos, né? Então, não importa se a gente está falando de gato ou de filósofos, qualquer argumento da forma todo A é B, C é um A, logo C é B, será válido, né? Um exemplo, todo filósofo é mortal, Sócrates é um filósofo, logo Sócrates é mortal, né? Ou na versão mais clássica, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, né? Então, como a noção de validade ela está relacionada à forma do argumento e não ao seu conteúdo, para analisar a validade de um argumento, podemos deixar de lado o seu conteúdo e nos concentrar em aspectos formais, né? Aspectos estruturais, digamos assim. Aristóteles, com sua teoria do silogismo, já havia dado um passo nessa direção, né? A gente viu isso. Aristóteles substituiu alguns termos de argumentos dos silogismos por variáveis, né? Então ele fala coisas como todo A é B, né? No caso dele é todo S é P, né? Mas você perceba que na sentença todo A é B, algumas coisas aqui são variáveis, né? No caso A, no caso B, são variáveis, mas ainda outras coisas estão ainda em linguagem natural, né? Ou seja, no caso dele lá o grego, no nosso caso o português, né? Todo e né? Essas coisas ainda estão em linguagem natural, né? Então Aristóteles, por mais que ele tenha dado um passo em direção à formalização da lógica, ele ainda não tinha uma lógica completamente formal, né? Por quê? Porque, como a gente viu, ele se utilizava de uma linguagem natural para expressar sua teoria, e a gente viu que a lógica formal atual ela se utiliza de uma linguagem formal, né? Uma linguagem artificial, tá? Então a lógica contemporânea levou esse processo de formalização mais adiante,
não apenas usando letras para indicar certos termos, como todo A é B, A e B aí, mas também usando símbolos para outras expressões, como todo e algum, que no caso são os quantificadores. Isso é, a lógica hoje em dia faz uso de linguagens artificiais ou linguagens formais. Tá? E a gente viu isso, que a motivação para tais usos é que tais linguagens artificiais ou formais têm uma estrutura precisamente especificada. No caso do português ou de uma linguagem natural, a gramática outro nome que se dá à linguagem natural é uma língua, A gramática de uma língua ela evolui, Se você comparar a gramática do português atual com a gramática do português de 1500, ou de 1700, sei lá, da época de Tiradentes, algo desse tipo, são gramáticas diferentes, coisas que na época seriam erradas no português hoje não são consideradas mais erradas, coisas que eram consideradas certas na época, hoje talvez não sejam mais consideradas certas. Então, numa linguagem natural, numa língua, a gramática ela evolui, ela muda, de modo que até quando a gente vai lidar com uma expressão contemporânea, quando se trata de gírias ou de modos de falar, por exemplo, regionais, resta certa dúvida, de se a gente deveria simplesmente aplicar a gramática como está nos livros a todos os modos de falar do português. E essa dúvida, de certa forma, é justificada, porque a própria gramática ela é mais do que simplesmente poder ser usada para avaliar os usos do português, os próprios usos modificam a gramática. No caso da linguagem artificial, não. No caso da linguagem artificial, a gramática ela é fixa, e não só ela é fixa, como ela tende a ser mais simples do que a linguagem natural, Então você deixa de lado algumas coisas, como por exemplo tempos verbais, outros tipos de coisas desse tipo, outros tipos de coisas que na linguagem natural podem ser utilizados, por exemplo, para passar um tom, Às vezes você pode afirmar uma coisa em tom de reprovação, em tom de aceitação, etc. Então a linguagem natural ela é bem rica nesse sentido, Até porque a gente faz música, a gente faz poesia na linguagem natural. Já a linguagem artificial não, ela tem uma gramática fixa, mais simplificada e ao mesmo tempo com estrutura bem definida, Então a ideia de você utilizar uma linguagem artificial, quando você está falando de lógica, a motivação é exatamente você ser capaz de avaliar precisamente o significado das afirmações, Tá? Então, esse é... E claro, nessa tentativa de traduzir algo da linguagem artificial, da linguagem natural como português para a linguagem artificial, vai ter perdas, Só que a ideia é entender quais são as perdas, entender as limitações dessa linguagem artificial. E dentro dessas limitações, a linguagem artificial é plenamente clara e plenamente formalizada, de ponto a você minimizar coisas como ambiguidades, vagueza, etc. Tá? Então, a linguagem artificial, a linguagem da lógica, do cálculo de predicados, por exemplo, é uma linguagem em que o argumento vai ter uma forma imediatamente reconhecível e para a qual se pode dar uma definição precisa de consequência lógica, tá? Então, por essa linguagem ser mais simples, ela ser focalizada em alguns pontos que são de interesse, etc., você consegue saber exatamente quais sentenças daquela linguagem artificial se seguem de quais, tá? Enquanto na linguagem natural, isso é um pouco mais complicado. Esse aqui é um ponto importante, tá? A lógica contemporânea, o estudo de lógica feito atualmente, ele não consiste em apenas um sistema lógico, tá? E a gente vai ver um pouco isso na última aula do semestre, que existem vários sistemas lógicos, tá? Várias lógicas diferentes, lógicas intuicionistas, lógicas paraconsistentes, lógicas modais, vários tipos de lógica.
sendo que alguns complementam a lógica clássica, ou seja, por exemplo, a lógica clássica não tem um operador para necessidade. E a gente pode, a gente quer fazer metafísica, quer falar da noção de necessidade, então a lógica clássica pode não ser a melhor escolha. Então você tem lógicas modais, que são lógicas desenhadas para lidar com essa noção de necessidade, para lidar com a noção de possibilidade. Ou, por exemplo, na lógica clássica, você não lida com tempos verbais. Mas eu estou estudando aqui tempo, estou querendo formalizar uns argumentos sobre tempo que eu vi, sei lá, no livro de McTaggart. Então você tem lógicas modais que vamos dizer assim, elas têm um núcleo da lógica clássica e elas adicionam mais coisas, né? Então esse sentido aqui quer dizer lógicas que complementam a lógica clássica. São lógicas que têm o núcleo da lógica clássica e acrescenta mais vocabulário, por exemplo, mais operadores. Então você tem muitas lógicas complementares, como lógicas modais aqui. Lógicas modais geralmente são complementares. Tem lógicas modais epistêmicas, aléticas, deônticas, etc., doxásticas, etc. E outras lógicas que rivalizam com a lógica clássica, né? Essas daqui são as lógicas mais propriamente chamadas de lógicas não clássicas, né? São lógicas que rivalizam, ou seja, são lógicas em que algumas inferências, algumas coisas que se seguem na lógica clássica não se seguem numa lógica não clássica. Por exemplo, a lógica intuicionista, né? Só para falar aqui rapidamente da lógica intuicionista, na lógica clássica você tem o seguinte raciocínio, é válido. Vou botar aqui proposicional mesmo, tá? Para ficar mais simples, a gente está falando de lógica proposicional na aula presencial. Então, se eu tenho aqui não P, na lógica clássica, gente, lembra, o não P é verdadeiro se o P for falso. E ele é falso se o P for verdadeiro, né? De modo que se eu negar duas vezes, eu começo com o verdadeiro, vou para o falso, depois volto para o verdadeiro. Ou eu começo com o falso, vou para o verdadeiro e volto para o falso. Então, na lógica clássica, o não P, ele é a mesma coisa do P. Na lógica intuicionista, não. Se a gente tiver tempo, a gente vai poder discutir isso. Quais são as motivações de você fazer uma lógica em que esse tipo de raciocínio é barrado, tá? Mas é um exemplo de lógica não clássica, a lógica que rivaliza com a lógica clássica, no sentido de que ela dá resultados diferentes, tá? Então, você pode ter lógicas que complementam, ou seja, que expandem a lógica clássica e outras que questionam a lógica clássica em algum sentido, né? A teoria de Aristóteles, a teoria silogística de Aristóteles, é um exemplo de uma lógica bem simples, né? E é interessante pensar se ela é um fragmento da lógica clássica ou se ela é outro tipo de lógica. Porque a princípio ela é um fragmento, né? Você consegue resolver os silogismos de Aristóteles utilizando lógica clássica, mas não ao contrário. Nem tudo que você resolve com lógica clássica você resolve na silogística de Aristóteles. Mas tem um ponto específico na silogística de Aristóteles que é o modo como ele lida com a relação dos quantificadores, que depois a gente vai ter oportunidade de falar sobre, talvez, em que a lógica de Aristóteles, do jeito que Aristóteles fez, tem algumas inferências não clássicas. Então, a diversidade de sistemas lógicos, ela se explica por duas coisas, tá? Primeiro, as lógicas podem se distinguir uma da outra por utilizarem linguagens artificiais com poderes de expressão diferentes, né? Então, eu estava dando o exemplo da lógica modal. A lógica modal, ela acrescenta dois operadores à lógica clássica, que é o operador de necessidade e o operador de possibilidade. E, obviamente, como você introduzir novos operadores, você tem que introduzir regras para lidar com esses operadores. Né? Então, esse é um primeiro sentido em que uma lógica pode ser diferente da lógica clássica, né? Ela usa uma linguagem artificial com poder de expressão diferente. No caso da lógica modal, mais expressivo, né?
Isso é interessante, tá? Uma lógica artificial, uma linguagem artificial, ela vai ter um poder de expressão que pode ser maior ou menor, né? A linguagem natural, uma característica dela é que ela é muito expressiva, né? Você consegue expressar muita coisa em português. Como eu disse, você consegue expressar poesia, você consegue expressar, enfim, várias questões. É só ver quantos de livros que se escrevem em português, quantos de músicas que se fazem em português. Uma linguagem artificial utilizada de lógica tende a ser menos expressiva, mas ela pode ser, mesmo menos expressiva, um pouco mais ou um pouco menos. Tá? A teoria do silogismo de Aristóteles, ela tinha uma linguagem bem pouco expressiva, né? Já que ela limitava o estudo a argumentos construídos a partir de um tipo específico de proposição, né? Que eram as proposições categóricas. Né? Que é do tipo, todo A é B, nenhum A é B, algum A é B, algum A não é B. Então tinha só essas 4 sentenças que você poderia, esses 4 tipos de sentença que você poderia arrumar de maneiras diferentes, dando diferentes silogismos. Né? Claro, a lógica clássica, o cálculo de predicados, ela é mais expressiva do que isso. Né? Você pode, por exemplo, expressar, sei lá, para todo x, para todo y, sei lá, para todo x, para todo y, x ama y, né? Todo mundo ama todo mundo. Todo mundo ama todo mundo. Você pode expressar isso. Na linguagem de Aristóteles você não consegue. Porque essa sentença todo mundo ama todo mundo não é do tipo todo A é B, não é do tipo nenhum A é B, não é do tipo algum A é B e nem é do tipo algum A não é B. Né? Então, isso aqui é uma sentença que você consegue expressar na lógica clássica, mas não consegue expressar na lógica de Aristóteles. Logo, a lógica de Aristóteles tem uma linguagem artificial, né? Eu vou colocar aqui entre aspas, porque, como disse, Aristóteles não definiu uma linguagem artificial, ele fazia ali uma coisa entre o grego com algumas variáveis, mas ela é menos expressiva que a lógica clássica. Mas, como eu disse, você tem linguagens artificiais mais expressivas que a lógica clássica. Por exemplo, a lógica temporal, em que você tem tempos verbais, né? Então, de modo similar, as teorias lógicas contemporâneas também fazem limitações em termos dos tipos de proposições que se pode adequadamente formalizar, né? Ou seja, dependendo da linguagem que você expressa, que você está usando. E, em segundo lugar, outro sentido que as lógicas podem ser diferentes uma da outra é que, mesmo que se utilizem da mesma linguagem formal, por exemplo, lógica clássica e lógica intuicionista, né? Dependendo do sabor da lógica intuicionista, utiliza da mesma linguagem, mas elas podem diferir quanto aos princípios fundamentais que aceitam, né? Como eu disse, a lógica clássica aceita o seguinte raciocínio, né? Não é o caso que não P, logo P. Né? A lógica clássica aceita esse raciocínio, a lógica intuicionista não aceita. Então, por isso você vai ter duas lógicas diferentes, porque tem coisas que você consegue provar na lógica clássica e você não consegue provar na lógica intuicionista. Né? Enquanto na lógica clássica, esse exemplo aqui que eu dei, uma dupla negação equivale a uma afirmação, ou seja, não é o caso que Sócrates não é um filósofo. Na lógica clássica, isso diz a mesma coisa que Sócrates não é um filósofo. Algumas lógicas rejeitam esse princípio, como, por exemplo, uma lógica intuicionista. Então, o que você vai aprender nesse curso é basicamente o que se chama de lógica clássica, tá? Não é a lógica intuicionista, não é a lógica modal, é a lógica clássica. Você pode perguntar por quê, né? Por que eu estou estudando a lógica clássica e nem nenhuma das outras, né? Tem basicamente tem alguns motivos, tá? A lógica clássica, historicamente, foi a primeira a ser desenvolvida, né, no sentido de ser bem desenvolvida, ser realmente desenvolvida formalmente. Né? Porque se você for pegar na história da lógica, tem ali vários arremedos de sistemas com inferências não clássicas. Porém, a primeira lógica mesmo que foi desenvolvida no sistema formal, com regras de derivação que sejam completas e corretas e com a linguagem formal, etc., foi a lógica clássica, por Frege. Né?
uma parte do cálculo de predicados, uma parte do cálculo proposicional já tinha sido desenvolvida por Bulo, mas realmente foi desenvolvida por Frege, né, que também fez um cálculo de predicados. Então, é historicamente a primeira a ser desenvolvida e ainda hoje é a lógica mais difundida, tá? É a lógica mais difundida. Tem que sentido? Sentido que se você está fazendo um artigo, né, escrevendo um TCC e você está usando lógica clássica, muitas vezes você não precisa nem discutir isso. Você vai lá e usa. As pessoas vão entender, tá bom, estou usando lógica clássica. Muitas vezes, se você for utilizar uma lógica, sei lá, intuicionista, alguém pode te perguntar por que você está usando isso, né? Então, talvez precise de uma justificativa, né? Isso se dá pelo fato que a lógica clássica ela é meio que standard, né? Ela é o padrão, é aquilo que é amplamente aceito, mais difundido, é o que todo mundo sabe, etc., né? E alguns autores consideram a lógica clássica como a única lógica verdadeira. Então tem essa questão de saber, então a gente tem várias lógicas, então será que uma é correta e as outras são erradas, né? E entre as pessoas que acham que tem uma lógica correta, geralmente essas pessoas acham que a lógica correta é a lógica clássica. Outras pessoas falam, não faz sentido falar que tem uma lógica correta. Cada lógica tem um uso diferente e não é questão de a lógica ser correta ou não. É o uso que pode ser bem feito ou não. Tá? Mas geralmente quem acha que tem uma lógica correta, geralmente acha que é a lógica clássica. Nem sempre, tá? Tem, por exemplo, um cara chamado Priest. Até acho que eu coloquei um livro dele lá na bibliografia, né, que infelizmente está em português, mas é um livro de Priest sobre lógicas não clássicas. E Priest é um dos caras que acham que existe a lógica verdadeira, né, a única lógica verdadeira. Ele é um monista nesse sentido, né? Então, quem acha que só tem uma lógica verdadeira é chamado de monista. Quem acha que sistemas lógicos eles se dão a usos diferentes ou que eles são corretos para domínios diferentes, algo desse tipo, são chamados de pluralistas, né? Então, Priest é um monista, só que ele acha que tem uma lógica verdadeira e não é a clássica, tá? A lógica verdadeira para Priest não é a clássica, tá? Talvez por coincidência é uma lógica que ele desenvolveu, que é a lógica do paradoxo, tá? Mas isso aí são questões mais avançadas que espero que alguns de vocês se interessem, né, por lógica a ponto de tentar esmiuçar essas questões mais especializadas de lógica, né? Tem um ponto importante na lógica clássica que é esse daqui, ó. Ela serve de base para a matemática. A lógica clássica ela foi desenvolvida com esse propósito, tá? Ela foi desenvolvida com o propósito de expressar raciocínios matemáticos, tá? E ela de fato ela consegue expressar raciocínios matemáticos, né? Então isso também é outro ponto que a torna interessante, importante, né? E o último ponto é que boa parte das lógicas não clássicas, né, principalmente aquelas lógicas complementares, como as lógicas modais, sei lá, tem que pensar bem outros tipos de lógicas que são complementares para eu não falar que são complementares e na verdade negar alguma coisa da lógica clássica. Mas certamente as lógicas modais são complementares, elas são desenvolvidas em cima de uma lógica clássica, né? No sentido de que elas são extensões da lógica clássica, né? Então por isso também é importante aprender lógica clássica, né? Porque se você tiver interesse em se aprofundar em lógica, muitos dos sistemas que você vai estudar são extensões da lógica clássica. De modo que se você não entender a lógica clássica, você não vai entender esses sistemas que são mais complexos, né? São extensões. Isso aqui está repetido. Então, o cerne, o ponto central do que se chama de lógica clássica é o cálculo de predicados de primeira ordem, né? Que estamos chamando de CQC para abreviar, né? Eu já expliquei que CQC aqui no caso é cálculo quantificacional clássico, né? Então, por que o cálculo de predicados é de primeira ordem, né? A gente vai ver depois que na lógica clássica você tem quantificadores, mas os quantificadores quantificam sempre
sobre indivíduos, né? Então eu consigo expressar coisas tipo, para todo x, para todo y, x ama y, ou seja, todo mundo ama todo mundo. Eu consigo expressar isso. Mas eu não consigo expressar, por exemplo, sei lá, Danilo e Pedro têm algo em comum, né? Porque aí eu precisaria de uma quantificação sobre predicados. Eu teria que dizer o seguinte: existe um P, né? Existe uma propriedade tal que Danilo tem P e Pedro tem P. Vou botar Pedro aqui, o P minúsculo, né? Então, essa segunda sentença aqui eu não consigo expressar em lógica clássica, ou no cálculo de predicados de primeira ordem, porque eu estou quantificando sobre propriedades, né? Então, é esse cálculo aqui, um cálculo que posso expressar isso, é chamado de cálculo de predicados de ordem alta, né? Pode ser de segunda, terceira, etc. Enquanto o cálculo de predicados de primeira ordem ele só quantifica sobre indivíduos. Então essa lógica também é conhecida como lógica de primeira ordem, nesse sentido que só quantifica sobre indivíduos. Lógica elementar, né, no sentido de que é a lógica básica que todo mundo tem que saber. Teoria da quantificação, né, porque tem quantificadores. Daí o Q de CQC, né, cálculo quantificacional clássico. Existem várias formulações do cálculo de predicados dependendo da linguagem empregada, né. Tem formulações mais complexas e mais simples. A gente vai começar pela mais simples, ou seja, sem o símbolo de identidade, né? Então, existem formulações do cálculo de predicados que você consegue que você consegue expressar Sócrates existe da seguinte maneira: existe um x tal que x é igual a Sócrates. Nesse sentido, eu estaria dizendo que Sócrates existe. Então, para eu expressar isso dessa maneira, eu preciso ter essa relação aqui de identidade. Só que a introdução da relação de identidade no cálculo de predicados leva a algumas dificuldades, né? Primeiro, você tem que ter regras para utilizar essa relação, e algumas coisas na semântica também tem que mudar, etc. Então a gente vai começar sem isso, né, para ficar mais simples, e também a gente vai começar sem símbolos de funções, né? Eu posso expressar no cálculo de predicados de primeira ordem em algumas linguagens o seguinte: o pai de Danilo é Rui, né? Então Danilo no caso sou eu, né? Você poderia ter uma função aqui P de D igual a R, né? A sentença expressaria que o nome do meu pai é Rui. Meu pai é Rui, na verdade, não o nome dele. Meu pai é Rui. Mas a gente vai começar também sem esses símbolos funcionais aqui, símbolos de funções. A gente vai começar com a linguagem mais simples, que só tem os operadores, né, aqueles mesmos do cálculo proposicional, né? Então, no caso de operadores, quem entendeu o cálculo proposicional não tem que aprender mais nada, são aquelas mesmas: negação, disjunção, conjunção, condicional, bicondicional, se você quiser, e quantificadores, né? Isso daí é novo do cálculo de predicados. Quantificadores, variáveis, constantes individuais. A gente vai começar com uma linguagem que só tem isso. Não tem nem símbolos de identidade, nem símbolos funcionais, tá? Depois, no final, a gente vai tentar ver como é que ficaria a situação se a gente colocasse essas outras coisas, tá? Então, é importante também mencionar que o cálculo proposicional clássico, né? O cálculo proposicional, né? Então, perceba, você tem que ficar ligados, né? Quando eu falo cálculo proposicional, eu estou sempre me referindo àquele cálculo, né, que você tem isso aqui, né? Se P, então Q, P e Q, é aquilo que a gente estava falando na última aula. Então, esse é o cálculo proposicional, tá? Porque as constantes dizem respeito a proposições, né? Então, cabe mencionar que o cálculo proposicional clássico, o CPC, vamos chamar assim, cálculo sequencial, cálculo de enunciados, outros nomes que se dão, né? Então, se a lógica clássica, né, o cálculo de predicados, né, quando eu falo de cálculo de predicados, estou falando da lógica clássica, se o cálculo de predicados é de primeira ordem, a gente pode dizer que o cálculo proposicional é de ordem zero, tá? No sentido de que não tem quantificação, tá? Então, por isso é ordem zero. O cálculo de predicados é
de primeira ordem porque se quantifica sobre indivíduos, no cálculo de predicados não quantifica sobre nada, então é de ordem zero. Então essa lógica, o cálculo proposicional, a gente viu, tem origem nos estoicos e é um subsistema da lógica clássica, ou seja, é uma lógica mais simples que está dentro da lógica clássica. A lógica clássica é uma extensão do cálculo proposicional. Então, por subsistema, quando eu falar subsistema, eu quero dizer, entre outras coisas, que a linguagem do cálculo proposicional é uma parte menor da linguagem do cálculo de predicados. Tá? Então, da mesma forma, as regras de inferência do cálculo proposicional é uma parte das regras de inferência do cálculo de predicados e assim por diante. É isso que eu quero dizer com subsistema. Né? Quer dizer que uma lógica elas não conflitam em nada. A questão é só que uma é menor do que a outra. Então, antes de apresentar a linguagem do CQC, do cálculo quantificacional clássico, vamos falar um pouco informalmente a seu respeito, tomando como ponto de partida dois exemplos de aplicação. Primeiro, você pode se defrontar com argumento. A primeira aplicação, o primeiro tipo de aplicação que você pode ter para a lógica clássica é formalizar argumentos. Então, vamos pensar que você tem esse argumento aí, você quer saber se ele é válido. O argumento é bem simples. Cleo é um peixe, Miau é um gato. Logo, Cleo é um peixe, Miau é um gato. Então, o primeiro passo para analisar a validade desse argumento seria traduzir o que está em português para uma linguagem formal. A gente já discutiu porque que a gente faz isso. A gente faz isso para eliminar ambiguidade, para eliminar vagueza, etc. Então, o primeiro passo é traduzir isso daqui para a linguagem, no nosso caso, do cálculo quantificacional clássico. E aí o ponto é, quais símbolos a gente vai precisar para poder fazer isso, Então, considere a primeira premissa. Isso é, Cleo é um peixe. Examinando sua estrutura, você nota que nessa premissa tem um indivíduo, que é Cleo, que é o sujeito da sentença. A gente viu que a estrutura lógica não necessariamente ela bate com a estrutura gramatical, mas nesse caso aqui você tem um indivíduo que é o sujeito da sentença, e essa sentença aqui ela está atribuindo uma propriedade a esse indivíduo, A propriedade X é um peixe, Propriedade reticências é um peixe. O que corresponde ao predicado da sentença. Então, esse tipo de sentença, em que você tem um indivíduo e um predicado sendo atribuído a esse indivíduo, é o que a gente chama de sentença atômica no cálculo de predicados. Então, lembrem, no cálculo proposicional, a sentença atômica é essa aqui, P. Agora, o que está em P? Que proposição é essa? Para o cálculo de proposicional, não importa, é uma proposição qualquer. O cálculo de predicados ele é mais interessante para a filosofia, por exemplo, porque ele é como se aqui você tem uma estrutura meio que opaca da proposição, Você não está dentro você está vendo, tem uma proposição aqui, como ela é, não sei, Já o cálculo de predicados, ela de alguma forma abre a estrutura da proposição, porque você pode ter proposições com estruturas bem diferentes, Cleo é um peixe e José é uma Maria. Aqui você tem um indivíduo e uma propriedade sendo atribuída ao indivíduo. Aqui você tem dois indivíduos e uma relação sendo atribuída. Está dizendo que um indivíduo está em uma relação com outro, Então são sentenças, são proposições diferentes, com estrutura interna diferente. As duas no cálculo proposicional são expressas como? Assim, P. Então, por isso que não é tão o cálculo proposicional ele deixa a desejar nesse sentido. Então, com o cálculo proposicional você consegue lidar com sentenças complexas, isso aqui é uma conjunção, isso aqui é um condicional, etc. Mas no caso da sentença atômica, da proposição atômica, ela não tem estrutura nenhuma, Já no cálculo de predicados, a sentença atômica já tem alguma estrutura, Então, a segunda premissa, Miau é um gato, também é uma sentença atômica nesse sentido. Já a conclusão, ela não é, Perceba que a conclusão aqui, ela tem já o operador I,
que é aquele velho operador do cálculo proposicional, que é esse Vzinho de cabeça para baixo, né? Então já está vendo que aqui vai ter uma sentença, né? Que é uma. Isso aqui no cálculo proposicional a gente vai falar o seguinte: P e Q, né? Esse argumento aqui você consegue até fazer ele no cálculo proposicional. Ele ficaria assim: Cleo é um peixe P, isso aqui é a sentença P, essa daqui é Q e essa daqui é P e Q. E você consegue certamente mostrar que esse argumento é válido, né? Por quê? Porque em todas as linhas da tabela de verdade em que as premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira. Eu posso até fazer aqui, ó. Vou fazer aqui para vocês verem. Então você tem aqui a primeira premissa é P, a segunda premissa é Q e a conclusão é P e Q. Então, para o argumento ser válido, em todas as linhas em que todas as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. E aqui é bem fácil de ver que é o caso, né? VV, FF, VF, VF. Nessa primeira linha, tá. E aqui como é que fica? VF, FF. Nessa primeira linha aqui, as premissas são verdadeiras. Ora, mas nessa linha também a conclusão é verdadeira. Na segunda linha, a primeira premissa é verdadeira, a segunda é falsa. Então, não me importa a conclusão. Na terceira linha, a primeira premissa é falsa e a segunda é verdadeira. Não me importa a conclusão. Na quarta linha, as premissas são falsas, também não me importa a conclusão. Então, como em todas as linhas que as premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira, a saber, só na primeira, esse argumento aqui ele é válido. Tá? Então, a gente consegue fazer já no cálculo proposicional. Mas a gente consegue fazer também no cálculo predicados, tá? Então, essa sentença aqui da conclusão é uma sentença molecular ou complexa, né? Então, você imagina assim, né? Essa aqui, obviamente, é uma metáfora da química, né? Tem sentença atômica e sentenças moleculares ou complexas. Então, as sentenças atômicas são tipo os tijolos, né? São os átomos mesmo, e as sentenças moleculares são as moléculas, né? Que são compostas de átomos. Ou, aqui no caso, a metáfora que o Mortari deu foi tijolo e parede de tijolo, né? Então, a sentença molecular, na metáfora do Mortari, é uma parede de tijolo, em que os tijolos são as sentenças atômicas, e a argamassa, ou seja, aquilo que gruda um tijolo no outro, são as expressões, como e, ou, se, então, etc. Tá bom? Então, para formalizar adequadamente as sentenças que ocorrem nesse argumento, a gente vai precisar, inicialmente, introduzir 3 tipos de símbolo, né? Símbolos que representem indivíduos, né? Porque lembra quando a gente falou aqui, o Cleo é um peixe? É um peixe. Estava falando para você que aqui nessa sentença você tem um termo que indica um indivíduo e esse outro termo aqui, essa outra expressão que indica uma propriedade sendo atribuída àquele indivíduo. Então, a gente vai precisar de símbolos para representar indivíduos e símbolos para representar propriedades, né? Símbolos para representar propriedades e também símbolos para aquelas palavras especiais, como e, ou, né? Que são os mesmos símbolos que a gente já viu no cálculo proposicional. Mas a gente também vai ter esses outros símbolos aqui para palavras especiais, como todo e algum, que aí serão os quantificadores, tá? Então, outra maneira de usar o cálculo de predicados, além de formalizar argumentos, é quando estamos interessados em sistematizar o conhecimento em alguma área. Por exemplo, eu tenho uma teoria da física, tem uma teoria, pronto, vou dar um exemplo aqui de metafísica, né? Pessoal que fazem teorias mereológicas, né? Tentam modelar a relação entre parte e todo, tal coisa é parte de tal, etc. E aí, eu quero fazer essa teoria de uma maneira bem bacana, quero fazer ela de uma maneira formal, em que vai ter regras claras para utilizar essa teoria. É outra maneira que você pode usar a lógica, você pode expressar a sua teoria numa linguagem lógica, né? No caso da mereologia, isso é bem comum, né?
Então, ao usarmos o cálculo de predicados com esse objetivo, o primeiro ponto consiste em delimitar o universo do discurso, né? Ou seja, quais indivíduos a gente vai falar, né? Ou seja, porque a gente vai ter os quantificadores, né? Os quantificadores eles vão variar sobre as variáveis vão variar sobre esses indivíduos, e os quantificadores vão quantificar sobre esses indivíduos. Depois a gente precisa especificar quais são as propriedades que a gente vai lidar, né? No caso da mereologia, como eu falei, é uma teoria sobre a relação parte-todo. Então, quais são os indivíduos que essa teoria usa? Fala sobre indivíduos físicos, né? Indivíduos materiais. E qual é a relação que ela estuda? A relação parte-todo. Então, você tem basicamente essas duas coisas. Esse processo muitas vezes é chamado de conceitualização, ou seja, esse processo de modelar uma teoria numa linguagem lógica. E aí você precisa ter os símbolos para expressar os indivíduos que você quer falar, as relações que você quer falar. E aqui a gente já está terminando. Tem mais 2 slides, está terminando. Tem outros detalhes preliminares que seriam interessantes a gente falar antes de a gente começar de fato a examinar a linguagem da lógica clássica, né? Então, o fundador da lógica clássica, né, que é o Frege, ele estava interessado originalmente com o uso da lógica na fundamentação da matemática. Eu falei isso para vocês, né? A lógica clássica ela foi desenhada para expressar expressões matemáticas, tá bom? Frege, no caso, né, estava buscando uma forma mais precisa de explicar a noção de prova, definição matemática, né? Então, Frege, na época, julgava que os matemáticos eram mais ou menos informais quando faziam suas provas. Ele queria uma linguagem para fazer provas matemáticas de maneira formal. Ora, as expressões matemáticas são geralmente entendidas como verdadeiras independentemente do tempo e lugar, né? Tipo, quando eu falo 2 mais 2 igual a 4, não faz nem sentido perguntar, mas 2 mais 2 é igual a 4 no Brasil? É igual a 4 nos Estados Unidos também? Porque a gente pensa que 2 mais 2 é igual a 4 em qualquer lugar, né? E a gente também não pensa que 2 mais 2 antigamente era igual a 5 e agora é 4 e quem sabe no futuro vai ser 7. A gente pensa sempre que 2 mais 2 é igual a 4 em qualquer lugar, em qualquer tempo, na boca de qualquer um, etc. Ou seja, livre de qualquer contexto, né? E proposições matemáticas muitas vezes têm essa característica. Então, por a lógica clássica ter sido desenhada para lidar com esse tipo de proposição, ela deixa de fora alguns aspectos que podem ser importantes, são interessantes com certeza. Partes da filosofia vão se interessar mais fortemente por esses assuntos, e como eu falei, tem outras lógicas mais complexas que lidam com esses pontos, mas a lógica clássica deixa de fora alguns aspectos, como por exemplo o tempo verbal. Então, para a lógica clássica, Sócrates foi um filósofo e Sócrates é um filósofo, é a mesma coisa, F de S, né? Em que S denota Sócrates e F denota a propriedade é um filósofo, F de S. Foi, será, F de S. Não tem tempo verbal na lógica clássica, tá? É tudo no presente, mas é um presente eternalista, assim. O da lógica clássica não é o do agora, é o de que independentemente do tempo e espaço, tá? Por quê? Porque foi desenhada para lidar com matemática, tá? Dessa maneira, para utilizar o cálculo de predicados para formalizar conhecimento de alguma área e fazer inferências sobre alguma área de estudo, ou mesmo para formalizar um argumento, ou seja, traduzi-lo para uma linguagem formal da lógica, precisamos primeiro fazer uma, entre aspas, modelagem matemática do argumento. Ou seja, tirar noções como tempo, imprecisões, ambiguidades, etc. Tá? Você consegue falar um pouco, consegue expressar coisas sobre tempo na lógica clássica, mas vai ser de uma maneira menos direta do que a gente faz no português, né? A gente faz
português a gente fala assim, sei lá, eu te pago amanhã. Na lógica clássica você vai ter que falar o seguinte, eu te pago depois, vamos dizer assim no português. Na lógica clássica você tem que falar o seguinte, existe um M, né, no caso aqui, sei lá, vamos pensar que M aqui varia sobre momentos, né? Existe um momento tal que M é maior do que o A, sei lá, vamos dizer que o A seja agora. Então você percebe que eu tenho que fazer toda um I, vamos pegar todas as propriedades e relativizar para momentos, algo desse tipo. Então existe um M, existe um momento que é depois de agora e Danilo vai te pagar nesse momento, algo desse tipo. Você vê que é uma coisa, tem que dar uma voltinha, aí claro que teria que especificar como é que funciona, estruturar bem essa noção de momentos, né? Como é a relação entre momentos, a gente vai ter que expressar essa relação aqui de maior que para momentos, etc. Então tem todo esse trabalho extra para você expressar algo que na linguagem natural é muito simples. Te pago depois, né? Então você precisa fazer essa tradução mesmo, tá? Só que tudo bem, isso daí para a maioria das coisas não vai dar muito problema, mas tem que ter sempre isso em mente, que a gente vai deixar de lado alguma dessas coisas, né? Como, por exemplo, figura de linguagem, metáforas, ambiguidades, vaguezas, que na linguagem natural pode ser até legal de falar, você faz um trocadilho, algo desse tipo. Na linguagem da lógica a linguagem da lógica é árida nesse sentido. Você vai tirar tudo isso e fica só com o esqueleto de atribuir predicados e atribuir relações a indivíduos, tá? Então entenda que qualquer tradução que você faz de uma teoria ou até de um argumento para a lógica sempre vai ser uma aproximação, né? E vai ter maneiras melhores e piores de se traduzir um argumento ou traduzir uma teoria para a lógica clássica, tá? Isso é algo que a gente pega mais com o costume, né? A gente aqui no nosso curso, né, a gente não está aplicando a lógica, a gente está aprendendo a lógica, né? Então a gente vai meio que não vai falar tanto disso, mas é algo que você pega com o tempo, né? Você pega mais, vai ficando mais calejado em tentar aplicar a lógica clássica, tá bom? Então eu vou parar por aqui. Um abraço.